E aí, pessoal, mais uma vez eu tô de volta, trazendo um vídeo de resenha aqui no canal e já explico como este funciona. São vídeos gravados direto do meu celular, sem edições, onde eu conto a minha experiência com a leitura. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, que deixe o like, que você vai estar ajudando bastante o meu trabalho. Este que também vai ser o primeiro vídeo de um livro de Star Wars por aqui. Se trata de Darth Bane, Caminho de Destruição. Primeiro livro da trilogia do Darth Bane, o já famoso Lord Sith, aí para todos que acompanham Star Wars. Esse livro ele foi publicado originalmente no ano de 2006, mas só chegou aqui no Brasil em 2017, publicado pela Universo dos Livros. Ele foi escrito por Drew Karpyshyn, que além de ser o autor da trilogia do Darth Bane e do livro do Darth Revan, também foi roteirista por muitos anos da BioWare, conhecidíssima empresa de jogos de videogame, responsável por jogos, por exemplo, como Mass Effect. O Drew Karpyshyn, inclusive, foi roteirista-chefe de um dos mais famosos jogos de Star Wars, Knights of the Old Republic. Jogo que saiu no começo dos anos 2000 e que é aclamado até os dias atuais. Também é importante ressaltar que esse livro pertence ao selo Legends, que são todas as obras que foram escritas antes da Disney adquirir os direitos da franquia. Ou seja, elas são lendas, elas não são canônicas. Talvez a Disney em algum momento torne-o canônico, mas no momento não é. Para se situar, o livro ele começa também 1000 anos antes dos filmes, aonde nós encontramos a galáxia em uma guerra civil, dos Jedi e sua ordem servindo mais uma vez como defensores da República contra os Sith, que também possuem uma própria ordem nesse tempo, que é a Irmandade da Escuridão. Bem, o livro começa no pequeno planeta chamado Apatros, que é um planeta usado quase que exclusivamente como um planeta de mineração, devido a um material extremamente valioso que se encontra em suas minas, extremamente duro, né, de resistência enorme, que se chama cortoses, que é considerado um dos mais resistentes da galáxia. A República, em guerra, utiliza uma empresa de mineração para fornecer esse material para blindagens, armaduras, já que boatos dizem que, inclusive, o cortoses resiste ao corte de um sabre de luz, sendo de grande valia nessa guerra civil galáctica. Entretanto, em Apatros, os mineradores que trabalham nas minas sofrem demais para manusear os equipamentos extremamente pesados por horas a fio para conseguir minerar o cortoses. Além disso, desse abuso todo que existe nesse trabalho quase escravo e sem lucro algum, eles ainda são vítimas de gases das minas que fazem com que seus cabelos caiam a curto prazo e a longo prazo acabam causando doenças terríveis. E um dos mineradores é o nosso protagonista, Dessel, futuro Darth Bane. O Dessel, né, ao manusear esses equipamentos de mineração tão pesados, acaba tonificando seus músculos, ficando extremamente forte. Isso, aliado ao fato dele ter 2 metros de altura, o torna um tanto quanto intimidador. Porém, nem sempre foi assim, já que o Dessel começou a trabalhar nas minas de Apatros com apenas 13 anos e sofria diversos abusos dos outros mineradores. Entretanto, em nada isso se comparava com os abusos que ele sofria do próprio pai, Hurst, um alcoólatra inveterado que batia no Dessel, o agredia desde a infância, o culpando por todas as desgraças de sua vida, incluindo a perda da esposa, mãe do Dessel, durante o seu parto. O Hurst o chamava de Bane, a desgraça, o que magoava extremamente o Dessel. Bem, e aí nós vamos acompanhando a história, né, do Dessel se tornando o Darth Bane, já que ele, desde novo, se mostrava sensitivo à força, com sonhos premonitórios, pressentindo o perigo, inclusive usando essa habilidade sensitiva da força em jogos de azar, como cartas, por exemplo. E é exatamente em uma noite numa cantina de Apatros, jogando, que ele acaba se envolvendo em um problema com soldados da República, dos quais o Dessel já não gostava, obviamente, devido às vistas grossas que eles faziam os abusos da empresa de mineração. E ele já não gostava muito dos Jedi também. Após se envolver nesses problemas, resta o Dessel fugir de Apatros.
e a única alternativa que ele tem é se afiliar ao exército do Sith na Guerra Galáctica contra a República. E, bem, esse exército do Sith, ele possui vários mercenários que não necessariamente usam a força, mas sim armas de fogo nessa guerra. E o Dessel justamente se torna um soldado, um mercenário servindo ao exército Sith, a uma de suas tropas, que são os Andarilhos das Trevas, em incursões por toda a galáxia, em vários planetas. E aí nós vamos acompanhando o Dessel, que parece que se encontrou nessa nova função, muito melhor, né, convenhamos, do que sendo um minerador em Apatros. E aí nós vamos vendo feitos dele, que ele é um excelente soldado e, inclusive, um líder nato. E nós podemos acompanhar isso em uma missão em que ele desobedece um dos seus líderes e leva os Andarilhos das Trevas do que seria uma derrota e destruição praticamente certas a uma vitória impossível. Isso acaba chamando a atenção dos Lordes Sombrios, que são os líderes da Irmandade da Escuridão, que percebem que aquilo seria impossível para uma pessoa comum. Logo, o Dessel tem conexão com a força. Percebendo isso e reconhecendo, eles o levam a Korriban, que é um planeta onde se encontra o maior templo Sith da galáxia, aonde são levados aqueles com o maior potencial no lado sombrio. Apesar de algumas reticências no começo, pelo Dessel já ser bem velho para ser treinado e não ter tido nenhum tipo de treinamento na força, devido ao seu enorme potencial, os Lordes Sombrios decidem iniciá-lo na academia. E aí nós acompanhamos, né, aquela que é a melhor parte do livro, pelo menos foi para mim, que é o ingresso dele na Academia Sith em Korriban, onde ele abandona o nome Dessel e escolhe o nome de Bane, né? Que era como ele era chamado pelo pai dele, e ele decide utilizar esse nome para que ninguém mais use isso contra ele, tornar a sua fraqueza a sua força, né? E aqui, de fato, começa o treinamento dele com a força mesmo, né? Aprendendo a utilizar o lado sombrio da força e a lutar com o sabre de luz. Mas também aqui se mostra a genialidade do Bane, já que ele começa a estudar os textos antigos dos Siths, de mais de 3.000 anos que tem na biblioteca da academia. E ele também presta atenção no que os Lordes Sombrios atuais falam, mas ele começa a perceber uma certa contradição nos ensinamentos dos Lordes atuais com os de lá de trás, de 3.000 anos, reconhecendo que parece que os ensinamentos de lá de trás são mais úteis e entram, como eu disse, em contradição com a Irmandade da Escuridão, que é liderada pelo Lord Khan no momento, né? Bem, eu gostei demais, assim, da leitura e do quanto esse livro, ele é rico em conteúdo do Sith mesmo, dos Lordes Sombrios, né? Mesmo que ele não seja canônico, eu já considero algumas coisas, assim, como explicativas até para os filmes de Star Wars, né? Já que a gente vai vendo, por exemplo, coisas como o significado da nomenclatura Dart. O que significa Dart? Que na realidade, Dart significa um título que o Sith ele assume para si quando ele se considera superior a todos os outros, né? É uma alegação de superioridade, não só às outras pessoas, como aos outros Sith. Algo como, se curve ou você vai ser destruído. E isso acaba colocando um alvo nas costas do Sith, que resolve se intitular Dart, tanto para os outros Sith, que podem resolver destruí-lo, como para os Jedi, que pensam, pô, se esse cara assumiu o título de Dart, significa, né, que ele é uma ameaça. Então, aquele que praticamente assume esse título de Dart, ele deixa de ter a paz. Motivo esse pelo qual a Irmandade da Escuridão aboliu o título de Dart. E já que eles se consideram, né, eles apregoam que todos são iguais. O que o Bane percebe como um absurdo, uma perversão dos ensinamentos Sith, já que a paz é uma mentira, então é impossível para um Sith de verdade ter a paz. Então ele tem mais que se assumir mesmo como um Dart, né? Na realidade, uma demonstração de fraqueza. Ele começa a achar todos os Lordes Sombrios atuais como fracos. Outra coisa super, assim, legal que eu achei é a descrição
das formas de luta com o sabre de luz, que não são detalhadas a fundo, mas são até que explicadas. As formas de combate, como por exemplo, que são 7 ao todo, e em específico a forma 5, que eu não sei se essa é a pronúncia, mas é Genso, que é a forma que o Bane usa, que se utiliza bastante de sua vantagem física, de seu poder físico, né? Então, eu achei isso bem legal. Também, né, nós temos aqui também outra coisa que é a criação da regra de 2 do Bane. Através da leitura desses antigos tomos Siths, ele chega à conclusão que só podem existir 2, a regra de 2 do Darth Bane, que isso é o que vai levá-los à vitória contra a Ordem Jedi e a destruição da República. Só podem haver 2. No caso, né, seria um mestre para encarnar o poder e outro para cobiçá-lo. Não mais, não menos. Então eu achei isso bem legal. Por fim, também, né, eu acho interessante como o livro demonstra a relação do Sith com o lado sombrio, como eles são praticamente vampiros, se alimentando desses sentimentos negativos que eles têm dentro de si e dos outros, sugando dos outros, por exemplo, da dor, do sofrimento, da tristeza, do ódio, eles se alimentando e se tornando mais poderosos em combate ou mesmo na manipulação da força. Eu achei isso bem interessante, essa tomada de como o escritor ele detalha isto, né? Também, né, nós temos também outros personagens além do Bane que são bastante interessantes, ótimos personagens, na verdade, que eu curti muito, como a Githany, que é ali, né, é uma Sith, ela tem aquela pegada de meio de femme fatale, ela meio tem um lado meio espiã, já que ela era Jedi, e ela usa um chicote de força ao invés de um sabre de luz. Eu achei ela uma personagem bem interessante. Nós temos o Kazin, né, que é o mestre espadachim ali do Sith, ele que ensina mais o Bane nas formas de combate com o sabre de luz. Eu achei ele um personagem bem legal. Nós temos também o Lord Khan, que é o grande líder da Irmandade da Escuridão, que é basicamente quase um feiticeiro Sith, ele comanda as tropas, né, impondo a sua força no lado sombrio, os convencendo a seguir ele, influenciando no campo de batalha com a sua presença. E nós temos também o Cordes, que é o diretor da academia. Esse já é um personagem meio patético, mas eu até achei ele legal, assim, na, vamos dizer, escamice dele, né? E também nós temos o Copex, que é um outro Lorde Sombrio, também um dos principais, que é uma contraposição ao Khan na Irmandade da Escuridão, e é ele quem acaba levando o Bane pra Corriban. Então eu achei, assim, personagens bem interessantes. Citando ainda também, não posso esquecer, entre os Sith, o Sirak, que é um Zabrak, né, raça do Darth Maul, que é considerado aí como o Citari, que tem uma profecia daquele que vai ser o mais poderoso entre os Sith e que vai levá-los à vitória. Então, assim, eu achei bem interessante. Sobre os Jedi, né, que são os inimigos do Sith, eu deveria destacar o General Hoth, né, e a sua Irmandade, o seu Exército da Luz, que é uma oposição que ele cria à Irmandade da Escuridão e leva-os para uma guerra, assim, brutal no planeta de Husan, pelo controle desse planeta. O General Hoth, eu acho que foi até aí, né, uma homenagem que o escritor encontrou ali pro nome do planeta, né, que tem no Império Contra-Ataca. Eu acho que o planeta deve ter sido dado o nome de Hoth, já que tem a Batalha de Hoth lá, em homenagem a este Jedi. Eu achei até que, assim, bastante interessante. Bom, gente, agora é a hora das minhas considerações finais, né? Eu curti demais a leitura. Eu achei ela, assim, a qualidade da escrita do Drew Karpyshyn é muito boa. É uma leitura bem prazerosa, as cenas de ação são incríveis, a gente consegue mentalizar, a gente consegue ver como nos filmes, como ele descreve os combates de sabre de luz, as guerras, é tudo muito bem descrito, assim. E o livro, ele é uma leitura, como eu disse, extremamente prazerosa. Nenhum momento ele fica tedioso. Ele é dividido em 3 partes. A primeira cobre a parte do Dessel, né? Depois ele já como na academia de Corriban, já como Bane, e a terceira ele já como Darth Bane, né? Já como um monstro verdadeiro. O livro ele é dividido nessas 3 partes, que são divididas em 31 capítulos mais o prólogo e o epílogo, totalizando 33 capítulos,
que dão aí, né, que estão divididos em 346 páginas. Então, é uma leitura razoável em tamanho e, como eu disse, muito prazerosa. Eu gostei bastante. Bom, pessoal, é isso aí, né? Eu pretendo trazer cada vez mais resenhas de livros aqui no canal e, com certeza, dentre esses livros estarão o segundo e o terceiro livro da trilogia do Darth Bane, já que eu pretendo ver o que esse monstro vai fazer e aonde vai chegar a história e trazer a resenha para vocês aqui. Então, mais uma vez eu peço, se vocês gostaram do vídeo, se assistiram até agora, deixem um like, se inscrevam que eu vou estar trazendo cada vez mais conteúdo aqui. A minha avaliação final de Darth Bane Caminho de Destruição é 4 estrelas. Realmente, assim, é um livro incrível, mais do que recomendo a leitura. É isso aí, pessoal. Valeu, falou e até a próxima!